Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Irmão, leia aí Éfeso capítulo 1, versículo 3 ao 5. O que Jesus já fez por você. Ele já lhe, olha, todas as bênçãos espirituais que você precisa, ele já lhe deu. Todas, não falta nenhuma. Porém, você nunca lhe pregaram isso, você não conhece. Bênçãos espirituais é tudo aquilo que você não pode ver e nem pode pegar. E também ele já escolheu você. Ele escolheu você na fundação do mundo. O que ele escolheu lá na fundação do mundo se você não era nascido? Teu espírito. E também ele já determinou, ele já lhe predestinou. E se ele lhe predestinou, se ele já confirmou, se ele já fez, pronto, irmão. Você não pode perder mais a salvação, porque a salvação não se perde, porque feito uma vez, ele não pode fazer mais. Eu vou lhe mostrar o versículo aonde ele não pode voltar atrás naquilo que ele diz, naquilo que ele determina. Abra aí a sua Bíblia em Romano. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romano, fica depois de Atos dos Apóstolos. No capítulo 11, Romano capítulo 11, versículo 29. Diz aí, assim como você, que antes era desobediente a Deus, mas agora receberam a misericórdia, a graça, a obediência dele. Assim também, agora ele se tornou desobediente, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça. Não, receba misericórdia, graça, misericórdia de Deus para com vocês. Ai não, aqui eu estava lendo o 30, é o 20, é o 29. Eu estava lendo 31, irmão. Olha, vou lhe provar aqui como Deus não pode voltar atrás, né? Ele não pode voltar atrás nas coisas que ele já determinou, né? Ele não pode voltar atrás. Romano, eu tenho várias versões aqui. Então tá aqui, Romano 11, 29. O que é que diz aqui? Eu vou ler essa versão que é a NVI. Olha, NVI, já está apagadinho o nome aqui, mas é NVI. Diz aqui, ó, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Olha, irmão, ainda que ele quisesse revogar, não podia. Vou ler nessa outra versão. Diz aqui, Romano 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Não pode se arrepender. Não pode voltar atrás. Tá certo, irmão? O que ele já fez por você, tá feito. A salvação, a morte que Jesus fez e morreu por você, ainda que ele queira, não pode voltar atrás. Porque senão ele seria mentiroso. E ele disse que ele não é homem nem é filho de homem para que minta. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ele não pode voltar atrás naquilo que ele já determinou. Então salvação, você não perde. Aqui, vamos aqui para essa daqui, olha. Bíblia Viva. Vamos ler 3 versões. Vou me levantar aqui um pouquinho para eu ler, porque
fica aqui muito... Aqui, não dá... A luz aqui tá vendo, eu tenho um problema de vista. Olha, Bíblia Viva. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Olha, irmão, pode? De hipótese alguma, irmão, nunca pode ser revogado. Jamais pode ser revogado. De hipótese alguma pode ser revogado. Então, irmão, glória a Deus. Nós estamos aqui num tema muito polêmico. Dízimo. Enganaram vocês com a mentira. Então, irmão, de onde se parte dízimo? Lá de Malaquia. Tá certo? Lá de Malaquia. Então, para os irmãos entender que Jesus cumpria a lei, os irmãos vão lá para Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, que diz que Jesus nasceu sobre a lei, viveu sobre a lei, debaixo da lei, cumpria a lei. Lá em Mateus 5,17, Jesus disse que não entenda de modo errado a sua vinda, porque ele não veio abrogar a lei de Moisés e nem as advertências dos profetas. Então Jesus mandava os profetas para advertir o povo. Então, Jesus hoje está falando aqui com o povo. É uma advertência. Por quê, irmão? Porque aquele povo não obedecia a Deus. Aquele povo não obedecia a Deus. Eles viviam em desobediência. Então, Deus mandava para alertar o povo. Uma advertência. Que viria um juízo e ia julgar ele. E hoje Jesus não está advertindo vocês, pastor, que mente, que diz que é obrigação um dízimo, que está na Bíblia? Está na Bíblia, mas era para o judeu. Ó, irmão, existe um livro, dízimo era para o judeu. Procura esse livro. Dízimo era para os judeus. Procura esse livro para vocês comprar, para vocês entenderem. Dízimo era somente para a nação judaica, para o povo de Israel. Os estrangeiros não tinham direito de dar dízimo, nunca deu e nem é obrigado a dar e não pode dar. Então, irmão, dízimo no Novo Testamento não existe passagem na Bíblia que obriga os filhos de Deus a dar dízimo. Muito pelo contrário. Na lei de Moisés, Jesus cancelou as ordenanças e mandamentos porque era contra nós. Nós quem? O povo de Israel. Já na lei, Jesus aboliu porque aquilo era uma coisa que era pesado, era contra o judeu, era contrário a eles. E Jesus já na lei ele aboliu. Imagine hoje na graça. Agora, quem prega dízimo, dizendo que é um mandamento da lei, irmão, é um mandamento da lei. E Jesus não cancelou a lei lá, então era da lei de Moisés, era específico para um povo, tinha nação específica, tinha endereço certo para quem era. Era para o povo de Israel. Não é para a igreja de hoje. A igreja de hoje não está debaixo de dízimo. A igreja de hoje, ela vive, os filhos de Deus hoje, ela vive debaixo de contribuição. Contribuição é voluntário, não é para dar com pesar, é para dar com alegria. Parte não é do pastor, parte de quem vai doar. É de coração, é de bom grado, é de boa vontade. Não dê como troca, porque Deus diz aqui, não dê como quem está precisando de alguma coisa, porque Deus não precisa.
Aqui é bem claro, Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. Deus não precisa de dinheiro, porque o mundo inteiro é de Deus. Quem precisa de dinheiro é as instituições, é os pastores que administram, que é para eles viver aí andando de avião, de helicóptero, comprando fazenda, comprando chácara, comprando apartamentos, para deixar a família deles bem estruturada, porque eles pregam que Jesus está vindo e que você não vai levar. Então, irmão, peça também a eles para doar aquilo que eles têm, que Jesus também está voltando e não vai levar o que ele tem. Tá certo? Eles estão esperando Jesus a qualquer hora. E se alguém aí quiser se habilitar e me dar um dinheirinho, quiser me dar um carrinho, um avião, quiser ajeitar aqui minha casinha que está caindo, qualquer hora ela cai por cima de mim, tá certo, meus irmãos? Eu estou aqui disponível, porque se vocês estão esperando Jesus que vai voltar, e vocês não vão levar esses aviões, me dê eles para mim que eu vou ficar, porque ele não vai voltar, que ele já mora dentro de mim, ele já voltou. Se vocês quiserem me dar aí um dinheirinho, eu quero. Pode me dar que eu recebo. Pode botar na minha conta. Se vocês quiserem, eu dou o número da minha conta e vocês botam aí, tá certo? Pode botar aí na minha conta que eu recebo. De bom grado, viu? Jesus está voltando, então bota um dinheirinho aí na minha conta, que vocês não vão levar ele para o túmulo nem para canto nenhum. Tá certo, meus irmãos? Quiser me dar, tá aqui quem recebe, ok? Então, irmão, dízimo não existe no Novo Testamento. Nós estava lá em Malaquias, o versículo que eles pegam fora de texto e de contexto. Então, eles pegam Malaquias 3, lê só o 8, 9 e o 10. Agora, irmão, leia todo o livro de Malaquias para vocês entenderem com quem era que Deus estava falando. Malaquias 1, uma advertência a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. NVI. A outra aqui. Vamos ler a outra aqui, o que é que diz? Malaquias, abriu mesmo em cima aqui, olha. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Irmão, esse peso da palavra do Senhor aqui era contra Israel. Agora, vamos ver o que é que tem aqui na Bíblia Viva. Bíblia Viva. Vamos ler cada versão aqui, que é para nós aqui ficar afiado, que é para nós não cair aqui que é para nós aqui não cair. Tá aqui, Malaquias, Bíblia Viva, diz aqui: esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel, enviado pelo profeta Malaquias. Olha, 3 versões eu li. A sentença, o peso da palavra, a advertência era contra quem? O povo de Israel. Atualizando para os dias de hoje, Jesus não está trazendo uma sentença para vocês, pastores, que engana o povo e rouba os templos de Deus, porque aqui o dízimo era para trazer a casa do tesouro. O altar de Deus, lá no templo, era onde sacrificava o povo. Lá tinha um altar, tinha uma mesa, e lá, irmão, lá era feito sacrifício. Então lá era chamado o altar de Deus. Da cruz para cá, eu e você
eu e você, todo aquele templo lá de Jerusalém está representado em você, que hoje é o templo de Deus. Então, esses locais aí, onde é feito de tijolo e de pedra, aquele canto mais alto que ele faz, ali não é altar de Deus. Ali é um tablado que as pessoas fazem para que o pregador fique mais alto e as pessoas que estão ouvindo lá embaixo vejam ele. Mas aquilo, irmão, tem todo um simbolismo. A estratégia daquilo ali é para enganar você e dizer que lá é o altar de Deus e que quando ele está lá em cima, pode prestar atenção, que todos os pregadores dizem, ei, olhe para mim, olha aqui para mim, repita comigo. A exaltação, tudo é para eles. É só para enganar vocês, para vocês ficarem assim, ó. Enquanto vocês ficam de olho nele, ó, não tem olho na Bíblia, para ler, para entender. Eles não deixam você pensar. Quando ele está lendo o texto lá, eles não deixam você ler o texto todo, você não lê tudo. Então, irmão, vou dar uma advertência a vocês, irmão. Quando vocês forem num canto desse, irmão, ande com a canetinha, ande com um caderninho e ande com sua Bíblia. Cada versículo que for pregado, anote. E quando chegar em casa, você estude. Que se você anotar, estudar e ver de que é que está se narrando a semântica do texto, o que é que a história está contando, vocês não vão mais ser enganados, porque pegam versículo fora de texto e de contexto e joga nos dias de hoje. E quando vocês for ler Bíblia, irmão, vocês façam a conjugação verbal de tempo, de passado e de futuro. Conjugação verbal. Vocês que têm o português, saiba o que é uma palavra quando ela é um adjetivo e quando ela tem o sentido de mudar a frase, o texto. Para vocês não serem enganados. Tá certo, irmão? Vou só citar um aqui. Lá no começo do mundo, quando lá aparece uma serpente. A palavra serpente é um adjetivo, um substantivo, que ela tem o poder de mudar a narração do texto, de modificar a intenção do texto. Então, lá em Gênesis, a serpente que aparece lá, o autor botou lá uma serpente, mas a serpente lá é Adão. É a astúcia que Adão teve. Adão não quis comer e pegar e comer da fruta, que aquilo é uma simbologia, e apenas ele chegou para Eva, mentiu para Eva, e Eva cresceu os olhos, a concupiscência dos olhos, sentiu o desejo de ter poder e de ser conhecedor igual a Deus, ela comeu e depois deu ao seu marido, e o seu marido comeu, e ali o pecado está estabelecido. Mas o pecado não foi em comer, o pecado foi em mentir. Primeiro, a serpente mentiu. Adão, quando tem a conversa com Eva, lá no capítulo 3, no versículo 3, foi ali que surgiu a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, a verdade a gente prega, mas vocês não aceitam. Vocês acreditam no mentiroso, mas no verdadeiro vocês não acreditam. Então, irmão, a sentença aqui era
o povo de Israel. Era para aquela nação. Eu sempre amei, diz o Senhor. Olha, o Senhor diz, eu sempre amei vocês. Mas vocês perguntam, olha. O peso da palavra aqui era para quem? Para o povo de Israel. A palavra estava vindo contra ele. E eles perguntaram, mas vocês perguntam. Deus usando o profeta Malaquias para advertir o povo dele, para dar essa sentença a ele, e o povo perguntava, de que maneira nos amaste? Porque Deus estava dizendo que tinha amado aquele povo, e eles perguntam, de que maneira nós amamos? Não era Esaú irmão de Jacó? O profeta responde, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, olha, pela boca do profeta, toda a vida eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú, transformei as suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Olha. Tá vendo? Que Deus aborreceu a Esaú. Esaú, irmão, tinha direito da primogenitura. Ele recebia a herança. E aí ele trocou por um prato de guisado, por coisa supérflua, passageira. Trocou o direito de Deus, trocou a justiça de Deus pela mentira. Ele deu ao irmão dele. O irmão dele não tinha direito, ele deu a ele. E os pastores não estão aí, do mesmo jeito de Esaú, trocando a verdade de Deus, a justiça pela mentira, perdendo a salvação. As montanhas eram dele, não estão trocando as bênçãos do Senhor pela desgraça, atualizando para os dias de hoje. Olha, embora Edom firme, embora Edom firme-se, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim disse o Senhor dos Exércitos. Pode construir, mas eu derrubarei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ó, irmão, será que Deus não está irado com vocês, não? Atualizando para os dias de hoje, que vocês cobram dízimo e não está irando o Senhor, porque dízimo não é para ser cobrado hoje. Não existe dízimo na graça de Deus, existe contribuição. Então, irmão, eu já preguei para vocês, já mostrei na mensagem de ontem, estou mostrando nas de hoje. Fomos lá para Malaquias, fomos lá para Mateus, fomos lá para Deuteronômio. Ó, irmão, já lhe ensinei que faça que nem o povo de Bereia, que quando Paulo pregava eles via tudo direitinho, eles observavam tudo direitinho, né? Então, os irmãos aí leia com cuidado, né? Os irmãos não sejam enganados. Então, ó, irmão, é preciso se estudar a Bíblia para não ser enganado. Faça que nem os de Bereia, irmão.
Eu acho que está lá em Atos 17. Vamos ver aqui o que é que está escrito lá em Atos 17. Olha, irmão. Vamos ver aqui. Atos. Eu acho que é 17. Olha. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas escrituras. Ó, irmão, Jesus não já tinha morrido aqui? E como é que existia sinagoga ainda? Irmão, o templo ainda estava de pé. Só se acabou o término de sinagoga no ano 70, na escatologia consumada, quando Jesus veio e julgou Israel. Está vendo aqui que o relato, Jesus já tinha morrido e Paulo se apresentava nas sinagogas, nos templos, olha, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Olha, tá vendo que o assunto aqui se fala antes da morte de Jesus? Porque Paulo está aqui relatando de que o Cristo deveria ser morto. Olha, então tem que se estudar a Bíblia e respeitar, fazer a conjugação verbal. Porque aqui, olha, Jesus já tinha morrido. E Paulo está trazendo um assunto de antes da morte dele. Então, se você não estudar a Bíblia e não fazer a conjugação verbal do que o texto está se narrando, você se perde, você não entende nada, e aí você é uma manobra fácil do pastor. Olha. Tosse a palavra, manobra você com as mentiras e com as falácias, e você não entende nada. Olha, alguns dos judeus foram perseguidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então, muitos foram contra Paulo, porque Paulo começou a pregar o Jesus ressuscitado. Agora, umas mulheres de alta posição creu em Paulo, como alguns irmãos também creram. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniu-se alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Ó, irmão, o que é que fizeram aqui? Se levantaram contra o que Paulo pregava. Alguns irmãos o quê? Desocupados. O que é que trazendo para os dias de hoje, quando nós pregamos essa verdade aí, esses irmãos aí que andam nessas sinagogas aí, que andam na mentira, que pregam a mentira, que são falsos profetas, que são os desocupados, eles não se levantam contra nós, não.
Eles não fazem que nem lá em Malaquia, usa os textos da Bíblia para nos refutar, quer dizer, nos refutar não, eles estão chamando para refutar Jesus, chamando Jesus de mentiroso. Que dê o temor a Deus, que dê o respeito a Deus, que dê o temor ao juízo, lá em Mateus 23, que dê a fé, que dê a misericórdia, a sinceridade, que dê o respeito por Deus. Tem do mesmo jeito aqui desses homens. Então, quando eles viram que Paulo estava pregando, que agora não era para dar mais dízimo, que Jesus tinha já feito todos os sacrifícios e não era mais para ir ao templo para estar fazendo aqueles rituais, porque aqui trazia prejuízo para os cofres. Não é o que os pastores fazem hoje, não. O sistema religioso. Olha. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos, dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio do povo, no meio da multidão. Ó, irmão, vamos estudar o texto para ver qual era a intenção deles arrastar Paulo e Silas de dentro da casa de Jason e trazer para o meio da multidão. Contudo, não o acharam. Arrastaram Jason, dono da casa, e alguns outros irmãos, para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm acusado tem causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui. Olha. O que é que eles diziam? Que por onde Paulo passava, ele estava fazendo um alvoroço. Ó, irmão, na realidade aqui, quem é que estava fazendo alvoroço? Era Paulo ou era eles? Trocaram a verdade pela mentira. Não é o que o sistema religioso faz hoje? Diz, na graça existe contribuição. E eles dizem que você é obrigado a dar dízimo. E também ainda diz que você tem que dar contribuição, porque se você não der contribuição, você está roubando a Deus também. Que existe o dízimo e a contribuição. Não, existe só a contribuição e é voluntário. É do desejo do coração de quem vai doar. Então, esse povo aqui não estão mentindo. E quando nós pregamos a verdade, eles não se levantam contra nós e diz que nós estamos alvoroçando vocês, que nós estamos querendo botar heresia na mente de vocês. Agora, irmão, a gente chega com toda a humildade. Olha, não tem o estudo, não tem o exegese, não tem hermenêutica, não sei o que é predicado, não sei o que é pronome, não sei o que é advérbio, não sei nada disso. Porque a minha caneta foi uma chibanca e uma enxada. Não tenho estudo, mas tenho o Espírito Santo dentro de mim e que guia eu na verdade. Agora, aqui, irmão, eu prego, certo? No meu canalzinho, com o meu celularzinho. Olha, uma hora dessa era para estar no trabalho, atrás do fretezinho, mas estou fazendo a mensagem para trazer um conhecimento para vocês. Não tenho dinheiro para ter um telão aqui, olha, para mostrar aqui para quando estiver pregando, olha, você está vendo aqui a palavra, olha, bem grande, a palavra ali aparecendo, que nem os outros pregadores botam aqui, olha, que é para os irmãos acompanhar. Eu não tenho, olha. Antes, vocês viram o mosquiteiro aqui atrás, aqui foi um irmãozinho que me deu, olha, esse telão verde aqui, aí, é uma capa verde, ele me deu. Aí eu tinha um tripé aqui de botar soro de hospital, que eu trabalho aí com
com as pessoas que têm clínica e tem aqueles tripé de pendurar o soro. Aí o caba me deu um aqui, ó, e eu estou usando para botar esse telão aqui, porque ficava mostrando a minha casa aqui atrás, toda mofada, caindo, né? Porque a minha casa não tem telhado. Vem mais de 20 anos aqui infiltrando, porque construíram uns prédios aqui, a MRV construiu uns prédios aqui, rachou minha casa todinha, eu botei na justiça, perdi, né? Eles disseram que minha casa foi mal construída, a casa tá caindo. Ali, ó, irmão, só para vocês verem, ó. Tá vendo ali na cozinha, ó? Olha, vou mostrar ali, ó. Tá vendo ali na cozinha, ó? Tá escorada, ó. A casa, ó, tá escorada, ó. Com andaime, tá caindo, ó. E eu não tenho condição de ajeitar, ó. Tá certo? Então, os irmãos não quer contribuir. E eu não tenho condição de ajeitar, mas estou pela misericórdia de Deus, né, irmão? O importante é eu levar a palavra a vocês, né, que estão ouvindo a mensagem verdadeira como Cristo quer. Então, irmão, eles aqui queriam levar Paulo e Silas no meio do povo para poder espancarem eles, olha. E Jasso recebeu em sua casa todos eles. Então, agindo com os decretos de César, dizendo que existe uns outros reis chamados Jesus. Olha, Paulo pregava que César era o rei. Aí Paulo pregava que existia outro rei. Ele dizendo que Paulo tumultuava por onde passava, pregando que existia um outro rei, o ressuscitado. Irmão, e o que eu estou pregando aí, não é esse que Paulo pregava? Em verdade, em sinceridade? E o que está pregando aí onde vocês se reúnem é o verdadeiro? Não é o falso, que obriga você a contribuir? Vamos para frente. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasso e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Ó, irmão. Tá vendo aqui? Prenderam eles e para soltarem eles cobraram uma os pastores aí não cobram um dízimozinho de vocês enganando, e se vocês não der, vocês não é ladrão. E se vocês sair de lá, eles não dão cartinha a vocês? É ou não é? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram na sinagoga judaica. Olha aí, sinagogas. Isso que está por aí não é uma sinagoga judaica? Todo ritual, todo ensinamento é baseado na lei de Moisés e não prega as epístolas de Paulo, como é. Vamos aí. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias nas escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha aí que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Significa, atualizando para os dias de hoje, se vocês fizeram o que eu disse, pegar um caderninho, uma caneta, anotar todos os versículos que é pregado aonde vocês vão, aonde vocês se reúnem, vocês ficam que nem os bereanos.
Vocês vão estudar. E aí vocês vão ver que o que prega lá não é como diz nas escrituras. Aí vocês não são enganados. Aí ninguém rouba mais dízimo em você. Lembra que Jesus disse que, se possível, enganaria até os escolhidos? Olha, se possível, enganaria. Mas quando ele é escolhido, ele tem o conhecimento e Deus bota um selo nele e ali ele está selado e heresia não entra lá, meu irmão. Estuda a Bíblia, meus queridos, para que vocês não sejam enganados, meus irmãos. Estude Bíblia, meu irmão, confira. Não seja de Bereia, mas faça que nem os de Bereia. Confira se é assim, assim, assim mesmo. Tá certo, meus irmãos? Porque os de Tessalônica, eles não conferiam. Então, eles comiam heresia. Lembra que João disse: provai de todos os espíritos, retendo o que é bom? Não é pecado provar de todos os espíritos. Pecado é você comer o espírito enganador. Pecado é você receber o espírito enganador. Aí a sua mente fica enfatuada, aí você não conhece. Aí você come porcaria e diz que é bom. Você é alimentado com a doutrina falsa e diz que é bom. Quando a verdadeira chega, você diz que está estragada. Aí você troca a verdade pela mentira. Vive na mentira e não aceita a verdade. Não vive em santidade, vive em pecado. Jesus não pode operar que seu corpo está em pecado, seu corpo está imundo. O que você está oferecendo a Jesus é imundo, é sujo. Como é que você vai ter revelação de Deus? Não vai, irmão. A mente está enfatuada. Não recebe as coisas do alto, porque o alto não se manifesta em corpo imundo. Era o que os sacerdotes estavam fazendo lá em Malaquias, oferecendo os cabritos, as ovelhas, cega, manca, coxa, imundo, doente, suja. É o que o sistema religioso está fazendo aí. Olha, aqui. Olha, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá. Olha. Não, aqui o 13. E creram muito dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Então, Paulo pregou a mensagem, muitas mulheres nobres e homens nobres entendeu a mensagem, creram em Paulo, né? Creram na mensagem de Paulo. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando a multidão. Ó, irmão, esse povinho de Tessalônica, hein? É terrível. Atualizando para os dias de hoje. Esse sistema religioso, hein, irmão? Terrível. Persegue os servos de Deus, que prega a graça em verdade, que vive o evangelho da verdade em graça. Não é não, irmão? Eles não perseguem a gente, não? Hein? Eles não são contra a gente, não? Porque a gente prega contra o dízimo e os cofres aqui atrás vão ficar secos, que o povo vai ver que eles estão enganando e que continuam enganando. Não sei, ó, irmãos, pastores, doutores, mestres aí, teólogos, não seria melhor, irmão, vocês reconhecer que passaram a vida inteira enganando os outros e não vem agora
querer se defender, dizendo que foi enganado, porque vocês têm estudo, têm conhecimento, conhece toda a teologia, sabe o que é predicado, sabe o que é pronome, sabe fazer todas as conjugação verbal, tudo. Não seria melhor vocês esclarecer a população que não entende que vocês são os estelionatários, que vocês agora estão arrependidos, que vocês são os ladrões, roubaram o povo e continuam mentindo para roubar ainda? A intenção é mostrar a verdade ou é continuar enganando o povo? Meus irmãos, minhas irmãs, você que é crente, você que não é, tome cuidado, meus irmãos, tome cuidado, porque nem todo mensageiro que vem em nome do Senhor, ele vem com a mensagem verdadeira. Quando é que você descobre que o mensageiro é verdadeiro, irmão? Quando está em linha aqui com a palavra, quando não foge do texto e do contexto. Ó, irmão, quando o mensageiro vem com a mensagem de condenação, dizendo que Deus manda você para o inferno, que você está roubando a Deus, que você perde a sua salvação, irmão, olha, fuja de lá, que esse mensageiro é do diabo. Lembra que Jesus disse, muitos falsos profetas virão no meu nome. Olha, irmão, ele não vem no nome do diabo, ele vem no nome de Jesus, pregando Jesus. Agora ele vai dizer que você vai para o inferno. Ó, irmão, Paulo disse, ó, irmão, a palavra de Deus, o mensageiro de Deus, primeiramente a mensagem dele é pura, a mensagem dele é de exortação, a mensagem dele é de edificação e a mensagem dele é de consolação. Se foge desse padrão, irmão, é um falso. Ele se passa por anjo de luz. Lembra que Jesus disse que até Satanás se transforma em anjo de luz? Ele é um mensageiro de Satanás. Ele prega os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, as suas próprias doutrinas. Está lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Lê lá. Que eles não se submeteram à justiça que vem da parte de Deus e estabeleceram a deles. Então, tome cuidado, viu, irmão? Tome cuidado para não ser enganado. Então, irmão, aqui, quando Paulo vinha que pregava a mensagem, o povo, aqui, quando eles souberam que Paulo estava lá que Paulo tinha ido lá para Tessalônica, eles alvoroçaram o povo. Paulo saiu de Bereia, e foi para a cidade vizinha, né? Olha, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, olha, irmão, Paulo tinha saído daquela cidade que ele chegou, né? E das regiões da Polônia, de Antípolis, aí lá perseguiram ele foi para Bereia. Quando eles chegaram em Bereia, os de Tessalônica, que já tinha feito um monte na outra cidade onde Paulo pregava a verdade, porque estava pregando para os irmãos, não dá mais dízimo. Aí Paulo vai para Bereia. Quando eles sabem que Paulo está lá em Bereia, eles correm para lá. Por quê, irmão? Porque atinge o sistema religioso. Não é o que eu estou fazendo? Aqui, olha. Os homens que foram com Paulo levaram até Atena, partindo depois com instrução para que Sila e Timóteo se ajuntassem a ele tão logo fosse possível.
enquanto esperava por ele em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Ó, irmão, esse povo aí, eles não pregam essa mentira e eles não são zelosos, eles não são tementes aos zelos deles, mesmo errado, mesmo pregando falsamente, eles não são tementes a Deus, mesmo dando dízimo errado, eles não dão direitinho ali. Agora, o cara já foi tanto roubado, tanto sabatinado, com os falsos profetas, com os estelionatários, com os 7-1, arrancando, obrigando e tomando o dinheiro deles, chamando eles de ladrão, e o povo deixa às vezes de comprar um remédio, de pagar um aluguel para dar o dízimo a eles, crendo que é verdade. E quando a gente prega a verdade aqui, que você não é obrigado e não quer arrancar dinheiro de vocês, e vocês não têm agora, não têm coragem de ajudar o que fala a verdade, vocês não têm coragem de contribuir, mas lá no sistema mentiroso vocês são oprimidos, são roubados, são enganados, paga para ouvir mentira, come, diz que é bom, ainda dá dinheiro a eles, e são tementes, e obedece a eles, e acredita neles. Agora nós aqui, prega a verdade, prega com amor, prega com dó de vocês, e vocês não têm coragem de dar R$1. E quando se reúne ainda num canto, se nós abrir um canto aí, irmão, tem gente que vai lá e diz, eu vou me congregar aqui, mas eu não dou R$1 mais. Mas passou a vida inteira sendo roubado. E dava com alegria. Deus tenha misericórdia de vocês, tenha compaixão de vocês. Olha, 18, Atos 17, 18. Olha, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus da ressurreição. Olha, irmão, os picureus, os teólogos se levantaram. Irmão, aqui eles se levantaram e dizendo que Paulo pregava deuses estranhos. Irmão, quem é que pregava deuses estranhos aqui? Era Paulo ou era eles? Que eles queriam continuar na lei de Moisés pregando que era obrigado a dar dízimo. E Paulo pregava que não era obrigado. Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Que tudo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, ele já aprontou a igreja, já lavou, já santificou, já batizou, já foi feito, já sacrificou por nós, já salvou, já limpou, já regenerou, já não era obrigado a mais dar dízimo, agora era contribuição. E não é o que os doutores fazem aí, se levanta contra nós, dizendo que nós estamos desviados, somos hereges, somos desigrejados, apostatamos da fé, é um falso profeta, não tem comunhão com vocês. Ó, irmão, comunhão com essa eu chamo de safadeza, eu chamo de covir de ladrão, de facção, de bandido, é o que vocês são. São bando de bandido, são uns estelionatários.
vocês são igual a pior do que os políticos. São pior do que os políticos. Tá certo, meu irmão? São facções. Vocês do sistema religioso eu chamo de facção, que engana o povo e não tem coragem de dizer, reconhecer que mentiram, que enganaram a você. Não tem nem coragem de dizer que enganaram, que vocês também foram enganados. O menos para tentar se reconciliar, mesmo enganando o povo, porque vocês têm estudo, têm um conhecimento profundo, mas não respeitam as escrituras, não respeitam o temor de Deus, não respeitam o que Deus diz. Vocês fazem Deus de chacota. É isso que vocês fazem. A palavra é dura, mas tem que ser pregada, tem que dizer a verdade. Não pode omitir. Então, irmão, tá aqui, olha. Eles diziam que Deus pregava, que Paulo pregava Deus estranho, mas Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Olha. Aí tá aqui, cadê? O 19. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que vocês estão anunciando? Ó, irmão, Paulo pregava as boas novas. O Cristo ressuscitado, o Cristo verdadeiro, o Evangelho em graça. Não é o que nós estamos fazendo? Pregando o Cristo ressuscitado. Paulo escrevendo em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16, se alguém conheceu a Cristo segundo a carne, segundo a lei de Moisés, não conhecei desse modo. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Jesus, o ressuscitado, apareceu a Paulo uma luz, ele não viu o corpo. Agora, para o judeu que não acreditava, ele voltou no mesmo corpo de carne. Ele andou com eles, andou com dois no caminho de Emaús, comeu pão. Lá na praia se apresentou aos discípulos, comeu peixe. Se apresentou a Maria no mesmo corpo. Ele estava reunido, Jesus apareceu com aquele mesmo corpo no meio deles, na reunião, mandou Tomé botar os dedos nos buracos, que Tomé não acreditava. Então Jesus apareceu para ele, podemos se dizer aqui, reencarnado de novo, no mesmo corpo. Porque se eles ouvissem só a voz de Jesus, que nem Paulo via, e Paulo não tinha visto Jesus antes, eles não acreditavam. Lembra que Jesus vem no meio do mar, num vendaval, e eles ficaram aterrorizados, doidos, pensando que era um fantasma? Então, para aquele povo que era incrédulo, lembra que no caminho de Emaús eles dizem, nós conversando com o próprio Jesus, nós pensávamos que ele era o Messias, mas até agora nada. Ele não ressuscitou. E nós achamos que é um falso profeta. E a igreja acredita no Cristo ressuscitado? Como que a igreja acredita se está esperando ele e ele mora dentro de vocês? A gente só espera, irmão, uma coisa que não tem. Para ele voltar, precisa ele sair daí. Se ele sair daí, você morre. Seu corpo cai até durinho no chão. Você morre, irmão. Estuda a Bíblia, irmão. Entenda. Olha. Ouvinte, vocês estão nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que ela significa. Olha, eles queriam... Diz que Paulo apresentava uma ideia estranha e eles queriam saber o que é que significava.
que é que significava? Todos atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhe anuncio. Olha, irmão, o sistema religioso não está do mesmo jeito desse povo, adora um Deus que não conhece. Esse Deus que eles pregam e que ele não conhece é esse Jesus. Olha, Jesus, Paulo diz que andando pela cidade, andando pelas sinagogas, viu as regiões entregue aqui, a idolatria. E ele disse que viu um altar ao Deus desconhecido. Ele disse: esse que vocês adoram sem conhecer é esse que eu anuncio. Irmão, o Deus que eu estou anunciando não é esse que vocês dizem que adoram sem conhecer. Eu estou anunciando ele, o Jesus Cristo ressuscitado, o qual vocês não conhecem e dizem que ele não mora em vocês quando ele mora. É esse que eu estou pregando, para que vocês venham a conhecer o Cristo ressuscitado, o Cristo que não vai voltar e que ele já voltou no ano 70 que julgou Israel, porque o julgamento de Deus era para o povo de Israel, nunca foi, irmão. Nunca foi para a igreja. Era para o povo de Israel que tinha matado os profetas de Abel até Zacarias. Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos dizendo que eles não iam terminar de percorrer Jerusalém. Aqui, olha. Se isso está aqui, em Lucas, capítulo 11, do versículo 47 ao 51. Jesus diz que eles não terminariam de percorrer Jerusalém sem que eles não fossem perseguidos, levados à presença dos sacerdotes, preso, morto, crucificado, arrancado a cabeça de alguns. Jesus disse que eles não terminariam de percorrer as cidades circunvizinhas de Jerusalém sem que tudo aquilo aconteça, sem que eles não vissem o Filho do Homem vindo com juízo sobre aquela geração. Se Jesus não veio, podemos fazer duas conjecturas aí. Se Jesus não veio, ele é um tremendo falsário, certo? Não podemos dar crédito à Bíblia Sagrada. Agora, se Jesus não veio, se Jesus não veio, ele é mentiroso, certo? Se Jesus veio, então se confirma que Jesus disse que aqueles homens não terminariam de percorrer as cidades circunvizinhas de lá, sem que não visse o Filho do Homem vindo. Então, se Jesus falou a verdade, então aqueles homens morreu, Jesus veio. E se Jesus é um mentiroso e Jesus não veio, e os pastores aí estão falando a verdade, então Jesus é um mentiroso e aqueles homens têm que estar por aí, correndo, arrodeando lá em Jerusalém, com 2000 anos, quase 2000 anos. Porque Jesus disse que eles iam ver. Jesus disse que eles iam ver. Então,
esse Jesus que eu prego aqui é esse que vocês adoram sem conhecer. Vamos ler aqui para ver se não confirma. Aqui. Ai de vocês que edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Olha, quem é que tinha matado os profetas? Os antepassados deles, os pais deles. Assim vocês dão testemunho de que provam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhe edificam os túmulos. Ó, irmão, eles, na época de Jesus, também não mataram João Batista, não mataram Jesus, não mataram os discípulos de Jesus. O que é que eles estavam fazendo? Com as obras dele, com as atitudes dele, eles estavam testificando de que o passado deles, as gerações passadas, tinham matado os profetas que Jesus mandava, e com a atitude deles, que eles faziam, estava testificando que eles eram descendentes deles e seguia o mesmo que os antepassados deles faziam. Não é a mesma, atualizando para os dias de hoje. A religião evangélica hoje não faz a mesma coisa. As religiões aí, todas as religiões, edificam o túmulo dos profetas, testemunha pregando um Jesus falso. Olha, alguns e os outros, alguns e a outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue todos os profetas derramados desde o princípio do mundo. Olha, Jesus disse que a uns eles perseguirão, a outros eles matarão, e Jesus ia cobrar daquela geração o sangue derramado de todos os profetas, desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim eu digo a vocês, olha, o autor está presente, Jesus não tinha morrido, Jesus estava profetizando para ele que ia acontecer esse julgamento. Jesus disse, olha, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Olha, quem era a geração que Jesus ia cobrar? Quem era a geração que Jesus ia trazer o juízo sobre eles? Esta geração, da época de Jesus. Jesus está vivo, Jesus ainda não tinha passado pela crucificação, e Jesus estava prometendo a ele que eles iam acontecer isso naquela geração. Mateus capítulo 26, do versículo 59 em diante, vai confirmar, quando eles estão julgando Jesus à morte, que condenaram a Jesus, porque Jesus disse ao sacerdote que viria nas nuvens e que os sacerdotes, com todo o sinédrio, estavam lá reunidos, vendo aquele julgamento. Jesus disse que todos eles iam ver o Filho do Homem descendo numa nuvem. E aonde é que está esse povo, irmão? Então, eles disseram que Jesus blasfemou, que não precisava mais de testemunha, e ali eles condenaram a Jesus porque disse que Jesus blasfemou. Irmão, quem é que estava blasfemando? Era Jesus ou era o sinédrio? Quem é que está blasfemando hoje? É eu que estou pregando aqui a palavra em linha? Ou são vocês aí, sistema religioso aí, todinho aí?
pregando um Jesus falso e mentiroso, dizendo que Jesus ainda vai voltar, quando vocês sabem e conhecem que ele já voltou. Irmão, mensagem 1h10. Dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe, anote os versículos, acompanhe, irmão, para saber se é verdade, se não é. Faça a narração do texto, se for possível, lê o capítulo todinho para você ver do que é que está se narrando, do que é que a história está se contando. Para não pegar versículos soltos e isolados, e dali fazer uma doutrina e jogar em cima do seio da igreja de hoje. Vou deixando a graça e a paz, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Ó, irmão, dízimo. É polêmico pregar sobre isso, porque ela leva para muitos outros lugares. E a gente tem que pregar em linha com a palavra. Foge às vezes do assunto, leva para outra, mas tem que provar, que é para mostrar, que é para ver se a narração vai condizendo com aquilo que você está pregando. Ok, meus amados? Dê um joinha, dê um like, se inscreva. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vou deixando a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos conosco. Amém.